Eu quero agradecer a Deus por estarmos aqui. Quero agradecer a todas as pessoas que nessa linda manhã de domingo saíram das suas casas para manifestar a sua ação e o seu apoio à luta em defesa das nossas florestas. Cumprimentar os parceiros da SOS Mata Atlântica, que juntamente com outras organizações da sociedade civil organizaram esse evento. Todas as pessoas que estão aqui, nossos deputados estaduais, vereadores, deputados federais que já se manifestaram e que já demonstraram que estão do lado certo, do lado da preservação das florestas, da biodiversidade. Agora, nós estamos vivendo um momento muito especial. E qual é o momento especial que nós estamos vivendo? O Congresso debatendo o futuro das florestas. O Brasil tem 60% do seu território coberto com florestas. O artigo 1º do atual Código Florestal, que estão querendo mudar, tem um dispositivo que diz que as florestas são de interesse de todos os cidadãos brasileiros. Uma das primeiras iniciativas do relatório do deputado Aldo Rebelo foi a de retirar esse dispositivo. Houve uma grande pressão e me parece que eles retornaram esse dispositivo. Mas estavam querendo dizer que o cuidado com as florestas, ou a responsabilidade com as florestas, deveria ser apenas de um pequeno grupo, do pequeno grupo que está querendo flexibilizar a legislação para aumentar o desmatamento. Essa votação não deve acontecer na terça-feira. E eu vou dizer por que não deve acontecer. Primeiro, porque o texto é muito ruim. O texto amplia desmatamento para as áreas de preservação permanente, permite a agricultura, permite o plantio de florestas econômicas, permite a pecuária nas encostas, no topo de morro, à margem dos rios e nas nascentes. Pasmem os senhores, estão dizendo que as nossas nascentes poderão ser destruídas pela agricultura, pela pecuária e pelo plantio de florestas econômicas. Uma outra coisa importante para a gente entender o que está em jogo. Estão anistiando todos os desmatadores ilegais até 2008. Além de outros dispositivos que são verdadeiras pegadinhas quando dizem que será responsabilidade dos estados decretar se uma área é ou não é de interesse social ou de utilidade pública. E com esse decreto, o governador ou o prefeito poderá flexibilizar a preservação nessas áreas que eu já mencionei, nas encostas, do morro e nas nascentes à margem dos rios. Bem, o texto, como eu disse, é ruim. O contexto é também muito ruim. Qual é o contexto? Há um grupo que está dizendo que se não for aprovado o relatório do deputado Aldo Rebelo, eles irão trancar a pauta para a aprovação de 2 medidas provisórias. A que dispensa a licitação para os Jogos Olímpicos, são bilhões de reais. É correto fazer esses investimentos sem licitação, dispensando licitação? É claro que não. Uma outra medida provisória é que dá incentivo para a energia nuclear. É correto incentivar a energia nuclear no Brasil quando nós temos a possibilidade de gerar energia do vento, do sol, da biomassa e do potencial hídrico que nós temos. O contexto é ruim, porque foi agravado
agravado, inclusive com as denúncias que foram feitas envolvendo o patrimônio do ministro Palocci, e um grupo acha que pode trocar a votação do Código pela não investigação dessas denúncias que estão sendo feitas. O texto é ruim, o contexto é ruim. E ainda mais, o pretexto é muito ruim. Qual é o pretexto? Para flexibilizar a legislação, aumentar o desmatamento. O pretexto é que, se isso não for feito, nós vamos perder a grande produção agrícola que nós temos, a posição de grandes produtores de grãos, de grandes produtores de carne. Não é verdade. Esse pretexto, ele é falacioso. Ele vai no caminho da competição pelo caminho de baixo. É a competição que usa mão de obra desqualificada, trabalho escravo, não respeita a legislação ambiental e trabalhista, não aposta no ganho do aumento da produção por ganho de produtividade. O pretexto é ruim. A agricultura brasileira não precisa de trabalho escravo. A agricultura brasileira não precisa de respeitar a legislação ambiental e a legislação trabalhista. A agricultura brasileira precisa de incentivos, pagamento por serviço ambiental, financiamento para as novas práticas, para grandes e para pequenos. De sorte, meus amigos, que as pessoas que estão propondo essa mudança são apenas uma pequena parte, porque a maior parte está do lado da competição pelo caminho de cima. Alta tecnologia, conhecimento, mão de obra qualificada, aumento de produção por ganho de produtividade e não por derrubar nossas florestas. Eu sempre faço uma conta. Cerca de 20 milhões de pessoas votaram na minha proposta e a proposta apresentada pelo Guilherme Leal. 2 pessoas identificadas com a agenda da sustentabilidade. Mas consideremos que do lado da nossa presidente Dilma, nós tínhamos também milhões de pessoas que se preocupam com a sustentabilidade. Do lado do Serra, milhões de pessoas também se preocupavam com a sustentabilidade. Do lado do Plínio, outros milhões também se preocupavam com a sustentabilidade. Então, falta de sustentabilidade política não é. Para que a nossa presidente Dilma assuma para si a responsabilidade de ter uma política florestal à altura do Brasil. Daqui a alguns dias, nós temos que fazer uma campanha pelo veto da presidente, porque ela se comprometeu no segundo turno com todo o país que vetaria qualquer lei que aumentasse desmatamento. E essa lei, mesmo antes de ser aprovada, já aumentou o desmatamento em 400% no Mato Grosso, do Bairro Maggi, no sul do Amazonas e no estado de Rondônia. Então, se não tivermos uma boa lei, só nos restará pedir à presidente Dilma que não permita que um acordo feito entre a base do governo, o PSDB, os democratas e os ruralistas, sem ouvir a sociedade, se sobreponha ao compromisso que ela assumiu com os mais de 190 milhões de brasileiros. Ao invés de pedirmos o veto, vamos fazer uma grande festa na sanção presidencial, dizendo para a presidente que o povo brasileiro está presente e dando sustentação política para que faça